Meus queridos, vamos lá, segunda parte, não é, desta pregação sobre o pecado da luxúria, que, olha, não tem nada a ver com luxo. Eu fiquei impressionada, eu fiz esse comentário ontem, e de fato muitas pessoas, não é, que desconhecem o termo luxúria e associavam, não é, a luxo. E que bom que você agora está tendo conhecimento, não é, que na verdade esse é um pecado capital, que tem a ver exatamente com a vivência da sexualidade de maneira desordenada, uma desordem sexual. Então, isso já é um primeiro ponto e muito importante. Vi que muitas pessoas colocaram ali nos comentários também as suas dúvidas. Hoje nós vamos avançar, né? Nós precisamos de paciência ao tocar aqui esta realidade. A formação, ela não tem por objetivo aqui acusar ninguém, né? Nós estamos aqui ministrando essas formações, eu estou aqui repassando para vocês aquilo que é o ensino da igreja, o catecismo da Igreja Católica, aquilo que está na Sagrada Escritura, aquilo que os padres da igreja, aquilo que grandes santos nos ensinaram. Hoje, nós, de maneira particular, ao longo dessa quaresma, estamos nos utilizando deste livro, né, As 7 Virtudes e a Vitória sobre o Vício, do venerável Fulton Sheen, um homem muito estudioso, muito fiel à doutrina da igreja. Estamos, então, aprendendo. Então, tudo aquilo que nós vamos pontuando não é para que você, digamos que você viva uma autocondenação. Não, isso não vem de Deus, não é isso. Mas para que você, arrependido, possa recomeçar um caminho. E quantas pessoas estavam ali no mau caminho, não por outra razão, senão a falta de conhecimento. Não é? A palavra mesmo diz isso, Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que estão aqui, deixa eu arriscar aqui, talvez 99%, né? Quase a sua totalidade, são pessoas que estão num caminho difícil, num caminho, vamos dizer, num mau caminho, né? Estão no mau caminho, mas por falta de uma consciência que ainda não foi despertada. O que é que eu estou dizendo? A pessoa está numa vida de pecado não porque ela é uma pessoa má, com intenções malignas, sabe? Uma pessoa que se deixa instrumentalizar por Satanás de maneira deliberada. Mas a grande maioria porque estão vivendo um engano, porque estão vivendo uma mentira, uma ilusão. E aí quando você faz a sua experiência com Jesus, com a palavra de Deus, quando você mergulha na vida dos santos, quando você... Como São Paulo, a caminho, né, de Damasco, as escamas caíram dos olhos. São Paulo é um exemplo muito claro disso. Um homem profundamente, né, irascível, um homem enérgico e que perseguia os cristãos. Perseguia de maneira atroz, perseguia os cristãos, ele tinha essa meta. Mas ele fazia isso, gente, acreditando que era esse o caminho. Acreditando que ele estava tomado por um zelo, né? Um justo zelo pelo Senhor, até que ele vive aquela experiência a caminho de Damasco. E São Paulo, então, vai dizer como que, então, as escamas caíram dos meus olhos e eu pude enxergar a verdade. Então, o nosso objetivo aqui é exatamente esse, que a força e o poder que há na palavra de Deus possa retirar, então, as escamas dos seus olhos. Isso é libertador. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, não tenha medo, você vai tocar muito ao longo dessa quaresma de São Miguel, nós vamos tocar muito as nossas fraquezas. Você vai fazer um caminho de autoconhecimento, porque rezar é fundamental, mas não é o bastante. É preciso percorrer um caminho de autoconhecimento. E por isso que o Instituto Hesed decidiu se voltar nessa quaresma de São Miguel para uma formação humana. Depois de ter dedicado uma quaresma da igreja inteira, a Igreja Católica, a explicar a fé, agora nós estamos dando um passo a mais. Você está progredindo. Quantas pessoas têm testemunhado isso? Irmã Maria Raquel, eu nunca tinha ouvido falar nisso. E o que eu estou falando aqui para vocês é o ensino da igreja. É aquilo que os santos nos ensinaram, viveram e nos deixaram. Então, Santa Teresa vai dizer, eu já disse essa frase aqui, oração sem autoconhecimento, valha-me Deus. Por isso que, por vezes, nós vemos aquela experiência de pessoas que elas mesmas se queixam disso,
Meu Deus, o que é que tem de errado comigo? Não é? Eu estou na igreja há tantos anos, eu nasci na igreja. Estou há 20 anos, há 30 anos, sou da pastoral, sou disso, sou daquilo, mas eu não consigo mudar. Eu estou sempre caindo nos mesmos buracos. Eu não consigo crescer espiritualmente, eu não consigo crescer na minha experiência com Deus. Eu comungo todos os dias. Então você está começando a perceber que existe algo aqui que ainda não foi explorado e que precisa ser explorado. Se você comunga, recebe Jesus Eucarístico todos os dias, né? E percebe que nada muda, nós sabemos, né, que não existe nenhuma falha da parte de Deus. Ele está verdadeiramente presente na Eucaristia, ele vem ao seu coração. Mas o que é que acontece? A disposição deste coração, que precisa então acontecer. Virar essa chave, se autoconhecer, perceber quais são os pecados veniais ou até mesmo os pecados mortais. E se alguém está em pecado mortal e recebendo a Eucaristia, isso é uma grande tragédia. É uma grande tragédia. Então, entender o que é o pecado, o que ele faz com você. Entender como vencer esses pecados, o porquê procurar vencer os pecados e saber que não é uma luta de um dia, é uma luta que dura a vida inteira. Cabe a nós o quê? Reconhecer as nossas fraquezas, para então colocar sentinelas ali. Se eu conheço a minha fraqueza, eu sei que eu sou mais propensa a esse ou aquele pecado, eu tenho essa tendência de maneira maior, mais intensa, então eu vou vigiar aqui. Eu vou me manter vigilante. Por exemplo, a pessoa que tem uma maior, tendência, digamos, a... Vamos pegar o exemplo aqui do álcool. Nós já falamos sobre isso. A pessoa que tem dificuldade, ela desenvolveu, ela tem um vício. Ela se reconhece, ela sabe, né? E para uma pessoa que não tem esse vício, isso não tem nenhum problema. Se ela vai numa confraternização, numa festa, e ali é servido um champanhe, é servido um vinho, para aquela pessoa que não tem essa propensão, ela vai, ela toma uma taça de vinho, mas para a pessoa que tem essa fraqueza, ela sabe que o melhor, dependendo da situação, ela nem entrar naquele ambiente. O problema não está, não necessariamente no ambiente, na taça de champanhe, mas está nela. Então, se conhecendo, ela diz, não é? Depois eu parabenizo, depois eu saúdo vocês, mas é melhor eu não ir. Entende? Esse caminho de autoconhecimento e colaborar com a graça. Então, nós estamos aqui tratando deste pecado que, como disse Nossa Senhora aos pastorinhos, é um dos pecados que mais lança as almas no inferno. O pecado da carne. Essa busca desordenada pelo prazer a qualquer custo, prazer sexual. E aqui nós vamos tocar, entra a pornografia, a masturbação, a fornicação, o adultério, toda essa realidade que tem destruído tantas famílias. E você viu ontem, se perdeu essa formação, volte lá. Você viu ontem que a consequência mais danosa do pecado será sempre nos privar da salvação. No entanto, ele traz uma série de outras consequências, de ordem não apenas espiritual, mas de ordem emocional, psicológica, física e social, inclusive, para a vida, para as nossas vidas. Então, o pecado é um mal, o pecado é terrível, o pecado ele deve ser combatido a todo custo. Há uma frase de São Paulo que me ajudou muito, me ajuda até hoje, mas de maneira mais forte no início da caminhada, né? Quando a gente ainda está tentando assim, se apartar dessas feras. Não que a luta não cessou, a luta continua e ela, quando a gente pensa que não, ela vem de maneira terrível. Mas naquela época essa frase me ajudou muito, não é? Quando São Paulo vai dizer, ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Ainda não resististe até o sangue. É preciso derramar o próprio sangue, se for preciso, para resistir, para não se entregar. É importante a gente dizer isso, meus queridos. Por quê? Porque nós vivemos nesse tempo, talvez, esse é o tempo que a gente vive, né? Todos os tempos talvez isso tenha acontecido, mas enfim, o que nós vemos hoje nos assusta. Onde o pecado ele é normalizado.
não só normalizado, como o pecado, ele é incentivado, ele é exposto nos outdoors das cidades, ele entra pelas telas nas nossas casas. E o pecado, ele é enaltecido. O pecado, existe um incentivo, um estímulo ao pecado. E nós vamos cada vez mais nos afastando da vida feliz. Nós vamos cada vez mais nos afastando da vida virtuosa, quando o desejo do nosso coração não é outro senão essa felicidade. É aquela história que eu repito para vocês. Nossa, que vontade, que desejo de saborear, de tomar um suco de morango. Por favor, enche o meu copo com água. Não faz sentido. Não faz sentido. É a mesma coisa da pessoa que traz no coração desejo de ser feliz. Isso é comum a todos nós. Só que ele busca, ele trilha um caminho que é exatamente o caminho dos infelizes. Ele quer uma vida na graça. Ele quer uma vida de bênçãos. Ele quer uma vida próspera em Deus, não é? Mas ele trilha o caminho dos desgraçados. Repito, muitas vezes por causa de uma ilusão, de uma mentira, de uma má formação. Então vamos lá, com coragem. Vamos enxergar, não os pecados dos outros, mas vamos nos enxergar à luz de Deus. Enxergar os nossos pecados. É o primeiro passo para quem de fato deseja mudar. E tem muita gente mudando. Tem muita gente mudando. Os testemunhos que estão chegando. Tem muita gente decidida a romper com o pecado. E aquele segundo passo que nós vamos dar lá na frente, você não vai perder, conquistar virtudes. Conquistar as virtudes. Meus queridos, dito isso, então, vamos lá. Ontem nós percorremos um caminho maravilhoso aqui, definindo o que é a luxúria, trazendo também as suas consequências. Vamos para o sentido original desta palavra. E eu quero trazer também alguns exemplos bíblicos aqui para você visualizar bem o quanto a luxúria, essa busca desordenada pelo prazer sexual, é prejudicial. É prejudicial. A luxúria, estritamente considerada, ela diz respeito a uma forma doente de viver a sexualidade. Inicialmente, podia ser usada até para referir-se a outros apetites, como a comida, a bebida, mas com o tempo ela passou a indicar especificamente os pecados ligados à desordem sexual. Né? Então, quando falamos de luxúria, estamos falando daquela busca desordenada pelo prazer sexual. Na Sagrada Escritura, a palavra grega usada para referir-se a esses pecados é porneia, que significa literalmente prostituição, e cuja raiz remete a vencer, ou seja, a sexualidade que deveria ser dom, torna-se comércio, torna-se objeto de troca. Torna-se objeto de troca. A pessoa já não se dá, ela se vende. Já não se relaciona como sujeito com outro sujeito, mas reduz o outro a objeto. É muito fácil visualizar isso aqui, por exemplo, quando nós falamos da pornografia. Não é? Você sabe, a pessoa não sabe absolutamente nada do outro. Porque não é isso que importa. O que a pessoa quer é o prazer sexual. Então, existe uma redução aqui de sujeito, de pessoa a objeto. A pessoa, ela já não se dá, ela se vende. E aqui eu não estou falando necessariamente de dinheiro, não. Mas o objeto aqui da troca, que é o prazer, quando duas pessoas se unem no ato sexual sem nenhum compromisso, sem o amor verdadeiro, sem a bênção de Deus, sem abertura à vida. Existe aqui uma troca. Mas o ato em si, ele está completamente desconectado da sua finalidade. Nós víamos ontem e vamos ver hoje novamente. Alguém colocou nos comentários e perguntou: irmã, mas eu posso me unir ao meu esposo? Então, mesmo que nós não possamos, mesmo nós não podendo ter filhos? A resposta é sim. Nós vamos ver
mais adiante o porquê, não é? Essa dúvida veio nesta querida porque nós falávamos dessa finalidade, não é? O ato sexual ele tem por fim unir a união entre esposo e esposa e a procriação. Ele precisa estar aberto à vida. Agora, uma vez que vocês não podem, não é? Casal que quer muito, mas não pode ter filhos, não há problema nenhum, não. O sexo é algo sagrado e tem essa função de unir o esposo à esposa. Uma coisa é vocês não terem abertura à vida, não quererem de jeito nenhum. Porque, inclusive, essa é uma das promessas do matrimônio. Vocês prometem, naquele momento, de estarem abertos aos filhos que Deus desejar enviar e mais, a educá-los na fé. Então, não se pode prometer uma coisa e fazer outra. Agora, se não é algo que está no querer de vocês, existe ali, por alguma razão, que uma esterilidade, de repente, alguma coisa que a concepção não é possível, mesmo nós sabemos que para Deus nada é impossível, temos vários exemplos na Sagrada Escritura, como Santa Isabel, uma mulher de idade avançada, considerada estéril, que concebeu, porque a união está aberta à vida. Né? E o catecismo, ele vai dizer ainda, isso aqui eu vou fechar rápido esse parênteses, mas apenas para... Ele diz um aspecto particular da responsabilidade, né? Da fecundidade ali do matrimônio, a união entre esposo e esposa, diz respeito à regulação da procriação. Por razões justas, diz o catecismo, os esposos podem querer espaçar os nascimentos de seus filhos, por razões justas. Cabe-lhes verificar que seu desejo não provém do egoísmo, mas está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. Além disso, regularão seu comportamento segundo os critérios objetivos da moral. Quero fechar o parêntese aqui, porque só esse assunto aqui a gente já iria uma formação inteira, nós não vamos nos dedicar a isso aqui agora, mas apenas para lançar um pouco de luz na dúvida desta querida que deixou a pergunta aqui nos comentários. Vamos lá, gente. Vamos para um exemplo prático, então, daquilo que nós estamos falando, o pecado da luxúria. Vivemos numa cultura que transformou sexo em mercadoria. Isso aqui não é novidade para nenhum de nós. Vivemos numa cultura que transformou o sexo em mercadoria. Basta observar a publicidade, os filmes, as músicas. O corpo é usado para quê? Para vender de tudo. O corpo é usado para vender desde carros até refrigerantes. Tem uma bebida ali, mas tem uma mulher seminua. Tem um posto de gasolina, tem uma pessoa ali seminua na frente, uma imagem no posto apontando para dentro do posto. É ou não é assim? O corpo é usado para vender, desde carros até refrigerantes. Aplicativos de relacionamento incentivam encontros efêmeros onde as pessoas deslizam o dedo na tela como se escolhessem produtos num catálogo. Ué, mas irmã Maria Raquel, para se vender muitas coisas de maneira ilícita, se usa, a gente vai usar o corpo para fazer a venda. Não é o que está sendo falado aqui, não é essa a questão. Não é você que está aí atrás de um balcão trabalhando arduamente, você que está aí com seus negócios, não é isso. Não é esse uso lícito e justo do corpo. É claro, nosso corpo ele entra na operação. O que está se falando aqui é da luxúria, da sensualidade, de incitar, de estimular, de se usar do corpo dessa maneira sensual para poder despertar, sabe? Para poder vender. É disso aqui que nós estamos falando. Isso mostra que a raiz da palavra porneia, vender, está mais atual do que nunca. O ser humano é reduzido a uma mercadoria de prazer. É sobre isso que nós estamos falando. Quando o ser humano ele é reduzido a uma mercadoria de prazer. Eu vou associar aquele carro àquela mulher e já incito a imaginação da pessoa, né? A imaginação, a fantasia, para poder alcançar aquele objetivo. É a venda do corpo. O carro torna-se quase um acessório. É sobre isso aqui que nós estamos falando. Do mesmo modo, a palavra latina, fornix, não sei exatamente, espero que pronuncie assim. Se estiver errado, me perdoem.
Significa quarto de prostituição. E daí vem o termo fornicação. A linguagem, portanto, já denuncia. O pecado da luxúria consiste em quê? Em desumanizar o relacionamento sexual, transformando em objeto de consumo. E quantas pessoas, meus queridos, nós encontramos hoje profundamente machucadas, profundamente machucados? Porque deixa sempre uma ferida. A teologia do corpo, desenvolvida por São João Paulo II, ele fala isso aqui de maneira muito real, muito profunda. Né? Quando o corpo ele expressa, quando nós usamos o corpo para expressar algo que, na verdade, não é o que está no coração, então nós estamos ali expressando uma mentira. Como é bonito quando o esposo se une à esposa. Porque nós somos chamados a amar também com o corpo. Nós não somos puro espíritos, nós não somos anjos. Nós somos seres humanos. E o Senhor nos fez matéria e espírito. Nós temos um corpo e nós somos chamados a amar com o corpo. A dança, não é? A arte em si, ela expressa, ela pode expressar tanta coisa, tanta beleza, tanto sentido, tanto significado, mas nós podemos deturpar, desviar. E ao invés de nos utilizarmos então disso e daquilo para elevar esta alma, inclusive usar o nosso corpo para nos elevar, nós acabamos o quê? Usando o corpo para nos precipitar no inferno. Repito, não há problema algum aqui com a arte, não há problema algum aqui com o corpo, nós vamos ver isso aqui. A questão é como estamos usando, estamos nos valendo dessas coisas. Será o que muitas vezes está aí, nós podemos chamar realmente de arte? Será a expressão de algo que nos eleva, que eleva o coração, que eleva a alma, ou que fecha mais ainda, que a condena mais ainda? Desumanizar o relacionamento sexual. O problema não está no relacionamento sexual. Pelo contrário, o que a igreja faz é se posicionar para defendê-lo. Para que o homem não reduza isso ao nível dos animais. Para que o homem não reduza algo tão belo e tão sagrado ao nível do puro instinto. Mas para que ele o faça sem desviá-lo, desvirtuá-lo da sua real finalidade. O que é que acontece se você pega uma faca, que vamos dizer foi criada então para ser útil, para cortar objetos, não é? Então, uma dona de casa sabe o valor que uma faca tem. Imagina a vida da gente sem uma faca. Quantos alimentos, quantos vegetais, quanto você tem que estar cortando o dia todo. Mas eu posso dar para essa faca uma outra finalidade. Essa faca tão útil para o manejo dos alimentos. Ela pode, de maneira infeliz e trágica, ser usada para perfurar alguém, para tirar a vida de alguém. Não há problema com a faca, mas com o mau uso, o desvio. Poderíamos falar aqui de tantas coisas. O próprio dinheiro, que pode e resolve muitos problemas, mas dependendo na mão de quem ele está, ele acaba sendo uma maldição. A própria palavra vai dizer isso. O dinheiro como a raiz de todos os males. Mas o problema é o dinheiro em si, mas o coração que a ele se apegou. Então vamos entender o que a igreja fala sobre o sexo, porque ou as pessoas aprendem sobre isso daquilo que o mundo ensina e aprendem errado, ou acabam, e pior do que isso, e aprendem através do mundo aquilo que a igreja ensina, ou seja, recebem tudo distorcido. O mundo ensina errado e ainda acusa a igreja
de ensinar de maneira errada. Poucas pessoas, inclusive cristãs, sabem o que verdadeiramente a igreja ensina sobre isso. Então elas ficam com aquilo que o mundo diz que a igreja diz, entendeu? Elas ficam com aquilo que o mundo diz que a igreja diz. Ou seja, com a mentira. O mundo mente e ainda diz que a igreja também faz, e faz de maneira errada. Então, vamos àquilo que a igreja de fato ensina. Qual é o projeto de Deus para a sexualidade? Porque, contrário do que nós vemos no mundo, do contrário do que nós vemos em nós, em Deus não há desordem alguma. Deus falou, Deus criou. Tudo foi criado. E Ele criou tudo de maneira ordenada. Satanás, por inveja, veio, tentou nossos primeiros pais, que caíram, e por causa desta queda, não é? Nós temos então a morte, ela entra no mundo, o pecado, com toda a sua desordem, afeta a raça humana. E embora, uma vez batizados, tenhamos o perdão, não é? O perdão do pecado, mas nós sofremos com esta desordem até hoje. O batismo, o sacramento da confissão, mas a nossa natureza, ela permanece ferida e as consequências daquele pecado original nós trazemos conosco. Embora o pecado tenha sido perdoado, nós trazemos a consequência, a desordem está em nós. E aí nós voltamos lá para a primeira formação. Eu deixo de fazer o bem que eu quero para fazer o mal que eu não quero. Uma das grandes mentiras da nossa cultura é de que a Igreja Católica reprovaria a sexualidade. Muitos pensam que para os cristãos o corpo seria mau e que, sendo o sexo um fenômeno do corpo, ele também deveria ser rejeitado. É isso que muitos pensam. O corpo seria mau e, sendo o sexo um fenômeno do corpo, ele também deveria ser rejeitado. Gente, não tem razão alguma para essa afirmação. O sexo ele é necessário, não é? Além de unir esposo a esposa, ele é necessário para a preservação da espécie. O Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte no parágrafo 2332. 2332. Veja isso aqui. A sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana, em sua unidade de corpo e alma. Diz respeito particularmente à afetividade, à capacidade de amar e de procriar e, de maneira mais geral, à aptidão para tecer vínculos de comunhão com os outros. A sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana. Ela não diz respeito apenas ao corpo, mas em sua unidade corpo e alma, e diz respeito particularmente à afetividade, à capacidade de amar e de procriar, e de maneira mais geral, à aptidão para tecer vínculos de comunhão com o outro. O corpo não é mau. O pecado não está no corpo, mas na alma que escolhe usar mal as suas faculdades. E quando nós encontramos esta doença espiritual, encontramos esta enfermidade, como por exemplo a luxúria, nós vamos vê-la ali expressa exatamente nesse composto, alma e corpo. Como lembra Santo Agostinho, dois atos externos idênticos podem ter valor espiritual totalmente oposto. Vamos lá. Se olharmos para um ato sexual dentro de santo matrimônio e um ato sexual de prostituição, embora no exterior não se veja nenhuma diferença, né? No exterior você não vai ver nenhuma diferença. Um homem e uma mulher que estão ali, não é? Uma relação, exteriormente você não vai ver nenhuma diferença entre um homem e uma mulher que estão unidos no santo matrimônio e uma relação que provém, não é? Fora dessa realidade, que vem de uma prostituição. Você não verá nenhuma diferença no exterior. Mas, na realidade, o primeiro é um ato virtuoso, um ato de amor, um ato de abertura à vida,
de participação no maravilhoso ato divino da criação. E o segundo é um ato de desamor, é um ato de desrespeito, é um ato de ofensa à família, de objetificação da pobre pessoa. É isso aqui que a igreja chama a atenção, que Santo Agostinho nos esclarece com esse exemplo. Essa distinção é essencial. O corpo sozinho não pode pecar. O pecado nasce na alma que usa o corpo como instrumento de suas escolhas. Por isso que, como seres inteligentes e livres, nós precisamos a todo instante ter a nossa mente iluminada pela fé, para que então ela possa fortalecer a nossa vontade na caridade. O corpo é como ele está às cegas. É preciso que a alma, é preciso que o espírito então ordene. Claro que o corpo vai fazer determinadas exigências, mas a decisão será sempre sua, de realizá-las ou não. Isso nos distingue dos animais. Nós falamos sobre isso em outra aula. O animal ele não é capaz da renúncia. Estou com fome, mas vou jejuar. Isso aqui é árduo, isso aqui é doloroso, mas eu vou fazer porque é por um bem maior. Eu vou me sacrificar pela minha família. O animal ele não é capaz disso. Mas nós, enquanto seres inteligentes, livres, nós somos capazes disso. É por isso que os animais, mesmo praticando atos sexuais, não podem ser considerados nem adúlteros, nem fornicadores ou luxuriosos. Eles agem por instinto. Eles agem por instinto. Somente o homem dotado de alma racional e livre, somente o homem dotado de alma racional e livre pode elevar o ato sexual ao nível do amor verdadeiro ou degradá-lo em pecado. É exatamente sobre isso aqui que nós estamos conversando e que você precisa tomar uma decisão. Elevar o ato sexual ao nível do amor verdadeiro ou degradá-lo em pecado. E aqui outro parênteses que não vou me demorar nele porque daria aqui, mas quantos casais, né, unidos em santo matrimônio, encontram dificuldades aqui também. E o problema não está no sacramento, né? A questão não é essa. A questão é que nós não estamos falando aqui de um milagre, nós estamos falando de uma graça que é concedida, mas que você precisa colaborar com ela. Esposo e esposa precisam nutrir este relacionamento, este amor. E que acontece muitas vezes, correndo o risco e cedendo à tentação de se acostumarem, de já não serem mais, procurar ser agradável um ao outro, ser delicado um com o outro, ser atencioso um com o outro. E quantas vezes aquela união no final do dia não reverbera isso aqui, o amor verdadeiro. Então, atenção, casais, esposo e esposa. Aquilo que muitas vezes vai acontecer no final de um dia, na verdade é o coroamento da maneira como vocês viveram aquele dia, entende? Se aquele dia foi um dia de disputa, de concorrência, de grosserias, como é que aquela união, aquele ato no final do dia, ele pode ser expressão de um amor verdadeiro? Então, desde a hora do despertar, nas pequenas coisas, cada um tem, como se diz, a linguagem do amor, não é? Vocês se conhecem bem, mas cada um precisa prezar um pelo outro, valorizar um ao outro. Eu lembro aqui, mãe, vou contar, tá? Depois qualquer coisa a senhora briga comigo, né? Minha mãe, ela deixava os bilhetinhos, né, entre as roupas ali do meu pai. Olha que bonito, isso com anos de casado. Deixava um bilhetinho amoroso ali, quando ele ia te pegar a roupa ali no guarda-roupa, estava um bilhetinho dela para ele. Num tempo em que celular não era tão comum, não se mandava mensagem com tanta facilidade. Hoje você tem um celular, se manda uma mensagem. Mas ela queria o quê? Surpreendê-lo, queria fazer uma surpresa.
Me lembro dela ensinando isso às minhas irmãs. Olha, faz algo no dia para agradá-lo, para quebrar aquela rotina muitas vezes pesada, aquela tensão. Então, isso precisa ser cultivado ao longo de um dia. Né? Elevar o ato sexual, a união entre esposo e esposa, ao nível do amor verdadeiro. Porque, do contrário, esse esposo e essa esposa, embora tendo o vínculo, o sacramento, né, estarem ligados pelo o sacramento do matrimônio, eles podem também degradar aquele ato em pecado. Podem. E quantas vezes isso acontece? E machuca. Digo isso na direção espiritual. Conversar com tantas esposas, de maneira especial, mulheres, que se sentem profundamente machucadas. Então, é importante compreender, entender e buscar viver todas essas coisas dentro daquilo que é o projeto original, aquilo que é o projeto de Deus. O que diferencia a sexualidade humana da animal é o seu caráter transcendente. Né? No ventre de uma mulher, cada ato conjugal aberto à vida pode dar origem a uma alma imortal, criada diretamente por Deus. Trata-se aqui de algo que ultrapassa infinitamente a biologia. Uma consequência eterna pode nascer de um encontro conjugal. Nascemos e jamais morreremos. Né? Temos uma alma imortal. Uma consequência eterna pode nascer de um encontro conjugal. O caráter transcendente. Você percebe o quanto a igreja olha para isso com amor, com zelo, dizendo e repetindo, insistindo. E olhe quantos inimigos a igreja arranjou ao longo dos séculos, sem medo de perder adeptos, porque a igreja não perde fiéis, ela perde infiéis. Mas não volta atrás naquilo que é plano de Deus, naquilo que é projeto de Deus, naquilo que ela tem o dever e a missão de ensinar, disse Jesus aos seus apóstolos. Então, a igreja, ela não tem o direito de mudar uma vírgula disso aqui, porque ela recebeu isso do seu Senhor. E por isso ela permanece fiel a este ensinamento contra o mundo, contra a nossa carne em desordem, contra Satanás. Ela vai permanecer defendendo a pureza, a dignidade do matrimônio, a sacralidade do ato conjugal. Não se tem o direito de fazer do corpo de outro um parque de diversão. Isso é reduzir o outro. E eu repito que ainda que você não tenha consciência, cada vez que isso acontece, te machuca e você adoece. Adoece. Quando Jesus se deixa flagelar, atado à coluna, ele vai revelar a Santa Faustina. Todo flagelado, todo sangrando, e ele revela a Santa Faustina quando ela pergunta: Jesus, o que fizeram contigo? E Jesus vai dizer: foram os pecados da carne, Faustina. Todas as vezes que o homem fez do seu corpo um objeto, todas as vezes que o homem se reduziu, ele reduziu a si mesmo, a um animal, que não tem outra coisa senão instinto. Foi isso que ele fez a natureza, ao seu corpo, é isso aqui. Quando Pilatos apresenta, eis o homem, e Jesus aparece então ali todo flagelado, todo desfigurado, é isso que nós estamos fazendo conosco e com o outro. Quando desconectamos algo tão belo como esta união do seu propósito e da sua finalidade. E Jesus diz, com os olhos cheios de sangue: foram os pecados da carne, Faustina, que me colocaram nesse estado. É para expiar os pecados da carne. Meus queridos, se te fosse dado ver do alto, se você saísse daquela cena um segundo e te fosse dado ver do alto, certamente quanta vergonha tu sentirias. Quanta vergonha. Da baixeza, da vileza. Eu não lembro agora
o santo que, ao tratar disso, ele fala que nem Satanás, em toda a sua perfídia, consegue estar presente a um momento como esse. Até Satanás enoja. Ele instiga, ele incita e depois ele sai. Elevar o ato sexual ao nível do amor verdadeiro, a virtude, ou degradá-lo em pecado. Isso está em nossas mãos. Daí a tradição cristã afirmar que o corpo feminino é um verdadeiro santuário da vida. No caso do matrimônio, Deus age criando do nada uma alma. Por isso não se pode reduzir o sexo ao mero prazer ou a um jogo, como faz a cultura pornográfica. Ele é, na verdade, um espaço de colaboração com o Criador. Co-criadores, né? Você é chamado a colaborar com Deus na obra da criação. Você é chamado a colaborar com Deus na obra da criação. E aqueles que veem nos filhos um fardo, é exatamente porque já contaminados por essas ideologias, caíram no conto, na mentira de Satanás. Já não veem mais o ato sexual como um dom, a vida como um dom. Isso é muito triste. Ontem eu vi que muitas esposas foram tocadas quando eu falei da mulher que dedica a vida à família. E você jamais se arrependa. Pode ser que lá na frente algo aconteça, pode sim, pode acontecer porque somos miseráveis, uma traição, uma decepção, um abandono do lar. Mas entenda uma coisa, eu sei que é difícil compreender isso aqui, mas você precisa compreender. Quando, num casamento, né, esse casamento é ferido pelo mal terrível do adultério, da traição, aos olhos do mundo, a pessoa traída, né, passa pela pessoa, então, é a pessoa que, né, digamos que a pessoa besta da história. Né? Aquele que foi traído, aquela que foi traída, que foi humilhado, foi humilhada, passou por besta, passou a perna em você, tá aí o que é que adiantou? Você se dedicou, te trocou por outro, por outra, foi embora. Mas aos olhos de Deus, quem tem um problema agora não é você. Quem, na verdade, tem um problema terrível agora não é você que foi traído, que foi abandonado, não. É verdade que uma cruz tocou a tua vida e que nela você pode encontrará uma grande purificação se não se revoltar. Se não fizer o que Satanás quer que você faça, de dar o troco, de se vingar. Mas quem tem um problema agora é a pessoa que traiu. O coitado, a coitada da história é quem traiu. Quem está com a natureza ferida, quem está agonizando, quem está espiritualmente morto, é quem traiu. É ele, ela que tem um problema agora, não é você. Entende isso aqui? Entende isso? Só que o mundo, ele vai pregar outra coisa e o problema é que você, cristão, uma pessoa de fé, acaba acreditando no que o mundo diz. Quem está na UTI da vida, quem está com problema, quem está espiritualmente morto, quem está numa situação trágica, é quem traiu, é quem abandonou a família. É essa pessoa que está percorrendo o caminho do inferno. E se tudo aquilo que você fez e viveu foi para a glória de Deus, você não se arrepende. Quando é que a pessoa, o esposo, a esposa se arrepende? Quando ela fez daquele esposo, daquela esposa um ídolo. Porque eu posso viver para a minha família, viver para meu esposo, meus filhos, minha esposa, meus filhos, para glorificar a Deus. E aí eu não perdi nenhum dia da minha vida. Ainda que esses filhos não reconheçam, ainda que esse marido vá embora,
Ainda que essa esposa vá embora, não perdi nenhum dia da minha vida, porque eu fiz tudo para a glória de Deus e eu pavimentei o meu caminho para o céu. Eu fiz aquilo que Deus esperava de mim. Agora, se dentro do relacionamento você fez daquele esposo, daquela esposa, daquele filho um ídolo, aí quando essas coisas acontecem, você se desespera. E a primeira coisa que você é levado a pensar, é tentado a pensar, desperdicei a minha vida. Desperdiçamos a vida sim, sempre que nós fazemos do outro um ídolo. Existe desperdício de vida? Existe. Quando você coloca uma criatura no lugar de um criador. E Deus vai permitir, Ele não quer, mas Deus vai permitir certas coisas para que esse altar que você ergueu a Baal no teu coração, porque isso é idolatria e é pecado, seja destruído. Que bom que você se decepcionou. Que bom. Você finalmente aprendeu que a única pessoa que jamais vai te decepcionar é Deus. A única. Papai e mamãe decepcionam. Esposo, esposa decepcionam. Filho decepciona. Nós decepcionamos. Em algum momento, eu te decepciono. Entende? Porque somos miseráveis, porque somos pecadores, porque não somos melhores do que os nossos pais, Adão e Eva. Por isso que a nossa vida ela tem que estar ancorada em Deus. E aí, quando eu estou firme em Deus, eu sou capaz de amar essas pessoas, perdoar essas pessoas. E como eu encontro mulheres cheias de sabedoria e de fé, que diante de um esposo que cai no adultério e sai de casa, essa mulher redobra as orações, redobra o sacrifício, porque ela entende que esse esposo está vivendo uma tragédia. Não é porque ela está ferida, é claro que ela está ferida, é claro que ela está doída, mas porque ela está segura em Deus. Ela está fazendo isso sobretudo por causa dele. Porque ela entende a tragédia que aconteceu. Meus queridos, as mentes estão obscurecidas. As mentes estão embotadas. Infelizmente, há muita gente usando óculos de Satanás, usando óculos das ideologias, usando óculos do mundo. Precisamos tirar esses óculos, precisamos usar o óculos da fé, o colírio da fé. E permanecer fiel ao Senhor. Seja qual for a situação. Quantas vezes nós escutamos jovens e adultos dizerem: sexo, para mim, é só uma diversão, é prazer. Não tenho nenhum compromisso, é só uma diversão. Essa mentalidade é fruto direto da pornografia e da banalização do corpo. Mas o que esperar de uma geração que está assistindo aí os reality shows da vida, o que está assistindo aí? O que esperar? Foi isso que eles aprenderam. Foi assim que eles aprenderam. E vão sofrer as consequências disso. Todas aquelas consequências que nós falávamos ontem e tantas outras. Vão se ferir, vão se machucar. Mas basta pensar, se de uma relação sexual pode nascer uma pessoa única, irrepetível e imortal, como pode ser considerado um simples passatempo? Para um pouco, pensa. Como que isso pode ser só um passatempo? Se desse ato surge uma pessoa única, irrepetível e imortal. A revolução sexual foi terrível. E quantos hoje? Nós temos hoje já avós, temos pais, já gerações que foram fruto ali da revolução sexual, que trouxe uma tragédia. Foi terrível. Nossas famílias estão nessa situação que não é por acaso, não. Aí você entende como é que um ser humano pode olhar para aquela pessoa única, irrepetível, imortal e dizer: joga no lixo. Coisa que nem os animais fazem. O ser humano, quando ele nega essa sua dimensão, sabe, espiritual, a sua capacidade de transcender, e ele se comporta como animal, na verdade ele desce abaixo do nível dos animais, se torna uma besta. Porque nenhum animal é capaz de uma coisa dessa. Seguindo os seus instintos, nenhum animal faz isso.
E o ser humano é capaz de olhar para aquilo que foi fruto de uma união e dizer, mata e joga no lixo. E ainda anestesiar a consciência, como se isso não fosse nada. Só que ele e ela jamais esquecerá disso para o resto da vida. Por mais que as leis que estejam aí venham justificar. Venham milhões de leis dizendo que isso é permitido. Você que fez isso, ou que pensa em fazer, jamais esquecerá. E a sua vida será marcada por um pesadelo constante. Como é que eu sei disso? Pelo relato de milhares e milhares de pessoas que arrependidas, existe arrependimento, existe vida nova para você, existe a possibilidade de recomeçar. Procura o sacramento, a confissão. Pede perdão ao Senhor. Ressignifica isso. Transforma isso agora numa causa. Defenda os nascituros, defenda os bebês no ventre de suas mães. Transforma isso agora na causa da sua vida, na missão da sua vida. Há uma chance para você, a misericórdia de Deus te alcança. Mas eu quero, sobretudo, aqui deixar esse antídoto para aquelas pessoas que podem vir a fazer isso diante de uma tentação, porque agora tem um respaldo legal. O respaldo legal não vai tirar da tua consciência, não vai apagar da tua consciência o assassinato, as mãos manchadas de sangue. Mas agora você entende como é que o ser humano chegou a esse ponto. Um abismo atrai outro abismo. A visão da igreja não é de repressão, mas de elevação. O sexo não é profano, é sagrado. Quando vivido no matrimônio, é uma celebração da vida, é uma participação na obra criadora de Deus. E justamente por ser tão sagrado, quando profanado pela luxúria, fere tanto a dignidade humana. Quando Deus criou Eva, tirou-a do lado de Adão. Não tirou da cabeça, não tirou dos pés, mas do lado, para mostrar que homem e mulher possuem igual dignidade. A união sexual no plano divino deveria ser vivida face a face, como encontro de iguais, expressão de amor e de vida. O pecado, porém, introduziu o desequilíbrio. Nós temos hoje relações de dominação, de manipulação, de abuso, e aquilo que deveria ser um sinal de comunhão passou a refletir uma lógica de poder e de escravidão. Exemplos de desordem sexual. Essa distorção é visível em práticas sexuais que corrompem a dignidade do ato, como, por exemplo, o sexo anal. É apresentado como um relacionamento de caráter sadomasoquista, no qual um senhor punha o seu escravo longe de ser expressão de amor e reciprocidade face a face. Transforma-se em exercício de poder e degradação. Ou sexo oral, que manifesta uma desproporção evidente enquanto a relação natural se dá face a face, frente a frente, de igual para igual. Essa realidade coloca um dos cônjuges de joelhos diante do outro em uma postura que simboliza submissão e servidão e não amor mútuo. Olha isso aqui. Esses exemplos revelam como o pecado introduz uma lógica de dominação e desigualdade, obscurecendo a beleza do plano divino para a sexualidade. Algo vivido face a face, como encontro de iguais, expressão de amor e de vida. Mas o que há por trás da luxúria? Me dá mais um minutinho. Gente, só mais um minutinho para eu poder encerrar isso aqui. Amanhã a gente vir tratando de como vencer a luxúria. O que há por trás da luxúria? A luxúria não é apenas um desregramento dos instintos. O que há por trás dessa desordem sexual? Na verdade, a luxúria em sua raiz é uma forma de idolatria. Todo pecado contra a castidade, contra a pureza, nasce do mesmo movimento interior que levou Eva a escutar a serpente no paraíso, Gênesis 3:5, sereis como deuses. Quando o homem rejeita o projeto do Criador, ele tenta assumir o papel de Deus sobre a própria vida. Deus disse, desse fruto não comereis, porque no dia que dele comerdes, vós morrereis. Basta. Deus disse,
Deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher, eles serão uma só carne. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Tudo aquilo que Deus disse sobre essa realidade. Mas aí o homem chega, esquece então a sua condição de criatura. E na tentativa de ser um Deus, é Ele agora quem diz como devem ser as coisas. Então vai lá, come do fruto e aguenta a tua dor de barriga. Aguenta a tua desordem. Aguenta a desgraça. Aguenta a infelicidade. Porque não tem como pecar e não sofrer as consequências do pecado. Não tem. Não tem como comer do fruto proibido e não sofrer as consequências disso. Não tem. Por mais que venha respaldo legal, por mais que o mundo diga 1000 vezes que pode fazer, por mais nada disso vai privar a pessoa de sofrer as consequências do seu pecado. Ela vai sofrer e serão danosas, e serão espirituais, e serão emocionais, e serão físicas, e serão sociais. Todos os danos virão junto com o pecado. Por mais que ele seja exaltado, por mais que ele seja incentivado, por mais que ele apareça no horário nobre, não importa. É você que é desgraçado no final. É você que paga o preço disso tudo no final. Quando o homem rejeita o projeto do Criador, ele tenta assumir o papel de Deus sobre a própria vida. Em vez de acolher o corpo e a sexualidade como dons, moldados pelo oleiro divino, ele toma o barro e modela ao seu gosto, fabricando para si uma caricatura. É isso o que ele faz. É isso que acontece. Meus queridos, vamos encerrar por hoje, nosso horário já está estourado. Mas tudo isso foi levantar o problema, levantar a questão, né? Para que amanhã nós possamos vir aqui com essa resposta, com remédio. É possível vencer esse vício. E muitas pessoas já conseguiram. Como vencer o vício da luxúria? Como eu posso me libertar deste pecado? É o que você vai ver amanhã. É o que nós vamos aprender juntos amanhã. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.